Olá, eu sou a Aline Mateus, do canal Matemática Pra Quem, e este é o terceiro vídeo da série Biblioteca Matemática do Professor. O livro de hoje é Estudar Matemáticas, o elo perdido entre o ensino e a aprendizagem. Ele foi escrito pelo Yves Chevalard, que é um dos grandes expoentes da didática da matemática francesa, uma linha que tem muita influência na pesquisa em educação matemática aqui no Brasil. Também foi escrito pela Mariana Bosch e pelo Joseph Gascon. Ele foi publicado originalmente em espanhol em 1997, então é um livro novo, um livro antigo. E ele foi publicado aqui no Brasil em 2001. Bom, o que esse livro tem de interessante? Tudo, da capa, do seu título até a sua última página, passando pela sua forma de organização. E eu queria começar aqui falando um pouco do título, né? O elo perdido entre o ensino e a aprendizagem. O título sugere que esse elo é o estudo. E eu acho que esclarecer o que os autores não querem dizer com isso, né? Eles não estão trazendo essa ideia na perspectiva do senso comum de que, para que o ensino de fato promova a aprendizagem, o que está faltando é estudo, no sentido do engajamento dos estudantes, né? Que eles precisam estudar mais. Nem estou questionando se essa ideia, se é isso mesmo que falta, se não é, mas não é disso que o livro trata, tá? O livro vai trazer essa ideia na seguinte perspectiva. Para os autores, muitas vezes a didática da matemática, a educação matemática se concentra ora muito no ensino, ora muito na aprendizagem. Mas para eles o ensino, ele é só um meio, uma ajuda para que os alunos estudem. E a aprendizagem é uma decorrência do estudo, pode ser variada como são variados os sujeitos. E que no cerne do projeto educativo da nossa sociedade está o estudo das grandes obras humanas. As crianças, os jovens vão para a escola para estudar as grandes obras humanas que podem lhes ajudar a fazer frente ao mundo que elas vão herdar, né? Então, essa ideia faz com que você desloque o foco das metodologias ou dos efeitos, né, da aprendizagem, qual tipo de aprendizagem, que tipo de objetivo, e vem para uma noção de que a gente precisa resgatar os motivos pelos quais a matemática é entendida como uma grande obra, a ponto de estar nos currículos com tanta ênfase para ser passada adiante para as novas gerações. Então, qual é o valor social da matemática? Qual é o seu valor cultural? Como é que a gente dá visibilidade a esse valor na escola? Então, o livro inteiro nos faz essa provocação. E tem até uma ideia muito interessante que os autores trazem, acho até um pouco engraçado assim, que eles chamam de didatite, tá? O que seria a didatite? Seria um fenômeno que faz com que as pessoas vejam a matemática de uma forma reduzida àquilo que pode ser ensinado e aprendido na escola, né? Então, é como se um professor que sofre de didatite, por exemplo, se perguntado, por que você ensina, sei lá, logaritmo? Para que os alunos aprendam, e não consegue sair desse círculo vicioso. Um pouco parecida com aquela piada, né, de por que a galinha atravessou a rua para chegar do outro lado, né? É uma resposta que não responde. Enquanto que, na verdade, a gente precisa, talvez, para o logaritmo ou para outras ideias, pensar que eles são respostas, esses conteúdos são respostas a grandes desafios que a humanidade teve que enfrentar, a perguntas que a humanidade se fez num dado momento, e esses conteúdos configuram essas respostas. Então, entender quais foram essas perguntas, entender como é que esses conteúdos as respondem, nos ajuda a dar visibilidade para a matemática, para o seu valor social, né? Então, essa é um pouco a ideia, o norte do livro. Só que tem muitas outras coisas, claro, né? Um livro extenso. E a forma de organização do livro, eu acho que também merece um comentário, que é a seguinte. Cada capítulo, ele está organizado assim, começa com um episódio que se passa numa escola de educação básica, e esse episódio geralmente é uma situação de sala de aula, uma aula de matemática, às vezes também é uma reunião entre professores de matemática, quando, por exemplo, eles discutem a inserção ou não de um certo tópico no currículo, e o episódio, por si só, muito bem narrado, já fomenta reflexões variadas, né?
Mas, para além disso, existe um diálogo sobre o episódio. Um diálogo que é travado entre um estudante de licenciatura e uma professora especialista em educação matemática. Esse estudante é muito perspicaz, muito engajado, mas ele também traz muitas noções do senso comum a respeito do ensino, a respeito da aprendizagem, a respeito da própria matemática, alguns ideais pouco execuíveis. E a professora fica com essa missão de alargar os horizontes do aluno, de introduzir conceitos para ajudá-lo a pensar. E é muito interessante esse link entre o conhecimento constituído no campo da educação matemática e o conhecimento do senso comum, né, um pouco mais ingênuo, porque eu acho que dentro de nós, e eu me incluo aí, né, todos os professores, eu acho que a gente tem essas duas coisas dentro da gente, né, as nossas concepções que foram sendo consolidadas ao longo da nossa vida, mas que não passaram pelo crivo da reflexão técnica, acadêmica, e tem um corpo de conhecimento que a gente conhece em parte, né, pela nossa formação, pelo nosso estudo continuado, essas coisas coexistem. E quando a gente vê o link entre o estudante e a professora, eu acho que também se faz um link dentro de nós, entre essas nossas duas facetas, né? Então é muito interessante. E para além disso, do diálogo, né, os autores depois, em cada capítulo, também tecem uma série de considerações teóricas, aonde o conhecimento possível de ser extraído ali daquele episódio e daquele diálogo são sistematizados, consolidados. Então é um livro que eu acho que mais do que ser lido, merece ser estudado. Espero que vocês tenham ficado com vontade de conhecer mais o livro e também com vontade de superar a didatite, que se não está presente exatamente para você, com certeza está presente na nossa sociedade. E é isso, então essa é a dica de hoje. Inscrevam-se no canal Matemática para Quem, conheçam outros vídeos da série Biblioteca Matemática do Professor e também outras séries de vídeos. Temos também o blog Matemática para Quem, onde você encontra conteúdos em outro formato. Então, por exemplo, se você não gosta de ver vídeos, mas você gosta de ler, a gente tem uma série de posts no formato de texto para que vocês também apreciem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!